Se você é contribuinte individual do INSS, tem buscado seus direitos em auxílio acidente, gente, agora está acontecendo muitas mudanças, tá? E uma delas, meus amigos, é que agora a turma regional de uniformização dos juizados especiais federais da 4ª região, em sessão que ocorreu um julgamento no dia 24 de abril, baseado dentro do artigo 18 da Lei 8.213, que em relação à relação emprecatícia anterior esteja em período de graça. Eles agora criaram uma tese, tá? O que diz essa tese dos juizados especiais dessa turma regional? Bem, gente, aconteceu um caso julgado que envolve um homem de 37 anos, residente no município de Braço do Norte, em Santa Catarina, que requisitou a concessão de auxílio acidente, alegando, né, que embora ele fosse contribuinte individual do regime geral de previdência social, né, na época do acidente que ocorreu com ele, né, ele ainda estava dentro do período de graça em relação ao emprego que tinha trabalhado anteriormente. Então, no caso, esse período de graça, meus amigos, é o tempo em que o segurado ele mantém esse vínculo com o sistema previdenciário, tá? Mesmo que a pessoa não esteja contribuindo ou exercendo atividade laboral remunerada ligada à Previdência Social, ok? Então, essa ação ela foi ajuizada em junho de 2020 contra o INSS, né? E também esse homem, ele narrou que em outubro de 2019 ele sofreu então esse acidente em casa quando manuseava uma serra para cortar tocos de madeira e teve parte do seu polegar esquerdo amputado. O autor ele sustentou que o incidente lhe causou a redução da capacidade laborativa, né? E a segunda vara federal de Tubarão, Santa Catarina, que julgou o processo pelo procedimento do juizado especial cível, considerou, então, no caso, a ação improcedente. Então, a sentença destacou que a Lei 8.213, ela estabelece que somente os segurados, empregado ou trabalhador avulso e o especial que poderão beneficiar-se do auxílio acidente. No caso, o histórico contributivo do autor demonstra que a filiação das RGPS na época do acidente era na condição de contribuinte individual. Aí a categoria, gente, não incluída no rol dos que faz jus ao benefício, infelizmente. O autor ele recorreu à segunda turma recursal de Santa Catarina e ele argumentou, né, que como na data do acidente ele estava em período de graça, né, dentro da contribuição, em relação ao último emprego que havia trabalhado, ele detinha sim a qualidade de segurado de empregado. Então, a segunda turma regional de Santa Catarina deu provimento ao recurso. O que isso significa? Que analisando o Cadastro Nacional de Informações Sociais, foi verificado que a época do acidente sofrido, que foi no mês 10 de 2019, o autor havia recolhido 3 contribuições previdenciárias na qualidade de contribuinte individual. Entretanto, meus amigos, observa-se que o último vínculo laboral foi mantido no dia 7 de janeiro de 2019, logo no momento, né, do acidente. Então, estava em período de graça, fazendo jus, sim, ao auxílio acidente. E concluiu, então, a juíza relatora. Então, o INSS interpôs o pedido regional de uniformização de jurisprudência junto à TRU. A autarquia alegou que o acórdão recorrido estava em divergência com o entendimento estabelecido, né, pela a 4ª região, que em caso similar considerou que o direito ao benefício deve ser analisado pela categoria que o segurado pertencia no momento do acidente, sendo irrelevante que em momento anterior ele tenha sido empregado. Então a TRU, por unanimidade,
deu provimento ao incidente de uniformização e a relatora, no caso a juíza Luciane Merlin, ela apontou que o auxílio acidente tem por finalidade compensar a diminuição da capacidade do segurado para o exercício laboral, né, para o exercício da atividade profissional que ele exercia enquanto do acidente, de acordo com a Lei 8.213. Então, assim, gente, a profissão a ser levada em conta na análise desse direito ao benefício é aquela exercida na época do acidente. Então, em relação ao trabalho exercido anteriormente, não se caracteriza o dano que o benefício ele busca indenizar. E em seu voto, no caso a juíza Luciane Merlin, ela explicou que a finalidade do período de graça é manter o vínculo com a Previdência Social, tá? Pelo período definido na lei do segurado que deixar de contribuir, tá? A fim de estender essa cobertura previdenciária. Então está fora do propósito desse instituto permitir o pagamento, né, de um benefício de caráter indenizatório, tá? Aquele que não teve reduzida a capacidade de ganho que existia no momento do acidente. Então, esse processo deve retornar à turma recursal de origem para um novo julgamento, né, de acordo com a tese fixada pela TRU, tá bom, gente? Porque ficou bem assim confuso, né, porque esse segurado ele tinha pagado 3 contribuições, mas ele é um contribuinte individual que não dá direito, ao auxílio acidente, né, que é um benefício de caráter indenizatório. Porém, ele também estava dentro do período de graça, que já dá categoria de contribuinte individual. Então, ficou meio assim que confuso e por isso vai ser julgado novamente. Assim que esse caso também sair, for definido, eu trago aqui para vocês essa informação, porque isso vai servir de base para outras pessoas também que estejam passando pela mesma situação que esse segurado, né, está passando. Que às vezes é segurado individual, né? Ele paga de forma ou facultativa ou autônoma, mas aconteceu um acidente com ele quando ele estava cortando uma madeira, onde ele perdeu parte do seu polegar, ficou incapacitado, né? A qual a capacidade elaborativa dele não é mais a mesma antes do acidente. Com isso, ele era contribuinte, mas a qual ele não estava pagando, porque ele estava no período de graça e quando aconteceu o acidente, ele conseguiu pagar 3 parcelas. Então, por isso que vai ser analisado novamente o que deve ser feito neste caso, tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado de mais um caso aqui jurídico, né? Que eu sempre trago aqui para que vocês venham a ter essa amplitude de entendimento que muitas pessoas às vezes desconhecem e pode também se encaixar nesse caso. Então, de acordo com a resposta, tá? Do TRU, eu estarei trazendo para vocês também a decisão deste caso assim que sair, tá bom, meus amigos? Obrigado pela sua atenção e para vocês receberem novos conteúdos atualizados todos os dias, ative o sininho de notificações e marquem todas. Tenham uma tarde abençoada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!